Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Agora sim, essa é a conversa ao pé do rádio. Comecei por aqui, terminarei por aqui. Fiz uma conversa ao pé do rádio que foi ao ar hoje, era para ter ido ontem, mas foi ao ar hoje, sobre o que aconteceu em Foz do Iguaçu. Virou vamos dizer, um tema nacional. Temos também aqui o médico estuprador, aqui no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, se não me engano, tomando conta do cenário. E essas notícias às vezes são muito boas, porque afastam o grande público, né, dos temas efervescentes nacionais. Então, sem mais delongas, primeiro pedir para todo mundo se inscrever no canal, e estou fazendo aqui o complemento do que comecei. Comecei falando nesse assunto aqui, vou terminar aqui. Não é para ter grandes visualizações, é para quem se interessar pelo tema. Bem, primeiro de antemão, deixa eu fazer um comentário rápido e breve sobre a última conversa ao pé do rádio, que coloquei aqui como tema lá do assassinato do petista pelo bolsonarista. Por mais que a gente tente fazer desse espaço um lugar de vida inteligente, ignorantes e boçais aparecem por aqui. Você errou tudo, você fez isso tudo, você fez aquilo tudo, você não errou aqui, foi um assassinato, foi um crime político. Todas essas pessoas que fazem esse tipo de comentário são comedores de grama azul, né? O chapéu de alumínio, né? A turma de imbecis que não tem capacidade de raciocinar, não tem a capacidade cognitiva de desenvolver um pensamento próprio e preferem fazer da vida isso aqui. Como o meu canal é de análise e a gente tenta ser o mais neutro possível, a gente tem que esclarecer alguns pontos. Primeiro, a intenção do meu comentário não foi surfar sobre o assunto, senão teria feito ele à noite, no domingo, por oportunismo. Eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com oportunismo nem com clickbait. Não trabalho com nada disso. A gente bota uma manchete, bota uma exclamação, bota alguma coisa para chamar atenção para o fato. Mas não é clickbait. Tudo nosso é discutido ali dentro. Então, o primeiro ponto que eu tenho que ressalvar nessa história toda é essa. Não existe oportunismo da minha parte. Os meus vídeos, graças a Deus, todos eles passam perto das 20 mil visualizações. Então, eu não preciso fazer um formato desse aqui para ter 1.500, 2.000, 3.000 visualizações. Eu faço isso em respeito às pessoas que seguem o canal e muitas vezes preferem vir aqui ver uma opinião sensata. Por que sensata, Rubem? Você é melhor do que os outros? Não, mas eu politicamente sou honesto. Eu não tenho heróis. Eu não sou ista de um lado nem de outro. Eu não estou nem à esquerda nem à direita. Eu estou para frente, para cima, para o alto. Eu sou pragmático. Até porque é uma coisa muito engraçada, porque a esquerda brasileira, comunista, como diz o Bolsonaro, teve a sua economia toda gerenciada pelo Meirelles, lacaio, capacho e empregado do George Soros. E o Bolsonaro, caçador de comunistas, tido pela esquerda como reaça, como isso, como aquilo, tem a sua economia entregue a Paulo Guedes, que, tal qual o nosso querido amigo Meirelles, é um lacaio de George Soros. Ou seja, a economia, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, obedecem aos critérios e aos interesses do mesmo chefe, o mesmo Deus, o mesmo patrão. Seria uma ironia se fosse só ironia. Tem algo muito mais grave por trás disso tudo. É por isso que estamos pagando mais de 150 milhões de reais por hora de juros no Brasil. Por hora, 150 milhões de reais. Imagina o que não daria para fazer isso, né? Esse é o dinheiro que sangra do Brasil, quer seja com Bolsonaro, quer seja com Lula. E a gente não citar o fato disso. Bem,
Mas voltando à vaca fria, outra coisa que eu não estou querendo adivinhar é o inquérito. O inquérito é uma coisa estritamente policial, cabe o processo ao Ministério Público, porque o que acontece? Toda vez que o inquérito, a polícia, quando vai averiguar um fato, ela faz uma VPI, verificação preliminar de inquérito. Isso é quando você faz uma queixa, faz uma denúncia, e eles apresentam essa denúncia ao Ministério Público, através da autoridade policial que existe na delegacia, que é o delegado, os outros são forças auxiliares da autoridade policial, e é autorizado a instauração do inquérito. O único inquérito que entra de forma automática, não precisa da autorização de ninguém, é quando ocorre uma morte, como foi o caso. Então ali já é inquérito policial com prisão em flagrante. Por quê? Porque o sujeito foi ferido, está preso e a prisão em flagrante dele já foi decretada. Ou seja, ele não se ausentou do local, até por falta de condições físicas. Então, agora vão vir os fatos à tona. E esses fatos à tona vão trazer uma série de esclarecimentos. Havia uma rusga política entre ambos? Sim. Parece que sim. Tudo é no campo subjetivo, porque não tenho acesso aos autos. Consta entre depoimentos de um lado e de outro. Primeiro, claro, mais uma vez, um fato lamentável que misturou animosidade política, animosidade pessoal, porque muitas vezes você tem uma animosidade política com alguém até dentro da família, mas não é uma animosidade pessoal. Havia uma rixa entre ambos, pelo que consta em algumas coisas, e a isso se misturou álcool, ódio, rixa e armas, infelizmente, funcionais. Não eram cidadãos brasileiros com porte de arma autorizado pelo Estado. Eram portes funcionais. Houve a troca de tiros, houve o ataque, aí se houve pedrada, se não houve pedrada, ou o que o homem foi fazer ali, foi levar a mulher que era amiga, aí se era amiga, por que ele adentrou um espaço daquele, já foi para provocar? Ótimo. O que tem que ser ressalvado disso tudo é que brigas políticas pontuais entre indivíduos de agremiações diferentes, sem nada a ver com Bolsonaro, Lula, esquerda e direita, acontecem no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Quem conhece o interior do Brasil sabe muito bem que existem famílias, tem lá os Alencar e os Sampaio, lá no Nordeste, na terra de Exu, lá, que acho que apaziguaram, que existe um histórico de assassinato entre ambos os grupos. Tá? Não importa em que posicionamento político estivessem. Um de um lado, outro de outro, ia sair merda. Lá os McCoy e os outros lá nos Estados Unidos são histórias recorrentes. Tá? Então, o que houve ali, segundo as alegações da esquerda, foi que houve um crime político. E as alegações da direita banalizando o ato extremo, quando você poderia muito bem falar o que um cara volta armado para um local daqueles, onde outras pessoas estavam armadas, por que não foi para casa e ficou na dele? Não. Um tenta justificar o ato bestial e o outro tenta tirar proveito. Inclusive o PT já tem a esquerda brasileira, lamentavelmente, apresenta um ótimo histórico quando o assunto é necrofilia. Viver da morte, viver do que estragou, do que está podre, do que morreu, é realmente uma grande especialidade da esquerda. E o Marcelo parece que tem sido alçado a essa condição. Já pegaram o caixão da pobre vítima e fizeram de palanque político. Todo mundo tentando tirar proveito, tentando de uma forma ou de outra. A satanização do cidadão e a politização do ato. Soube eu, não tenho certeza também, que nos primeiros momentos teriam sido feito fake news aí do médico estuprador de São João de Meriti, que teria sido colocado como bolsonarista. Ou seja, ninguém está se preocupando com o crime em si, está se preocupando como
capitalizar aquilo para o seu candidato. Isso é trágico, é triste, é feio, é fétido. É a politicagem rasteira no pior dos cenários. E eu, honestamente, trato isso daí como um crime totalmente regional, uma coisa assim, da cidade, uma cidade média, pequena para média, do Brasil, conhecida, mas é uma cidade pequena para média, não sei quantos habitantes tem Foz do Iguaçu, talvez 300 mil, não sei, ótimo, mas é uma cidade pequena para média para os padrões brasileiros, aonde duas pessoas da mesma cidade tinham uma rixa violenta, um era de um partido, outro talvez nem partido tinha, porque Bolsonaro nem partido tem, outro professava outro candidato, e aquilo ali foi a desculpa, o que houve entre eles. Por outro lado, a esquerda tenta politizar de qualquer forma um crime elucidado, um crime que é elucidado desde o primeiro momento. Mesmo assim, o PT insiste na politização do crime. O autor e vítima eram conhecidos, existem várias testemunhas, existem filmagens, existe tudo. A vítima está ali, o corpo está ali, todos os dois foram socorridos, um morreu, um entrou em óbito dentro do hospital, o outro sobreviveu, está vivo aí, pronto para esclarecer os fatos, tem que pagar pelo crime que cometeu, diante de todo negócio, mas aí é a justiça, é o judiciário, é o MP, é a polícia que tem que fazer esse trabalho, não cabe a mim. Tentar politizar o crime é uma coisa assim surreal, vindo do lado do PT, porque o PT, a esquerda, vejam bem, não estou aqui relativizando nada, nem ninguém. Eu sei que vai aparecer idiotas aqui embaixo comentando isso, mas é o seguinte, você está passando pano. Eu não estou passando pano, eu estou falando a verdade. Verdade que pode ser constatada no mundo real. A principal delas é o seguinte, o crime é político. É político por quê? Nossa, Foz do Iguaçu, tá? Capital do Brasil, né? O lugar mais importante, o Marcelo. Nunca ninguém ouviu falar no Marcelo, como a maioria também não ouviu falar em mim. Somos irrelevantes. Eu e o Marcelo, e o Jorge, que foi o autor lá do homicídio, lá é o seguinte, somos todos desimportantes. Quem era o Marcelo na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Quem era o Jorge? Nada. Irrelevância total. Irrelevância total. E acontece esse crime aonde está amplamente reportado, aonde existe caso de agressão, existe um histórico aparentemente de rusga entre ambos, o que regionaliza demais a contenda entre ambos. A coisa que já tinha virado pessoal. Pode ter virado pessoal pela política? Pode. Mas o ingrediente principal ali não é intolerância de bolsonarista, não é sacanagem do PT, não é nada. Era efetivamente o que aconteceu. Tipo, a gente se pergunta, o que o cara foi fazer lá? Se é minha mulher que foi convidada, você não vai naquela festa. Se vai você. Eu não levo lá, que eu não vou aparecer lá. Não quero nem aparecer. Mas é o grande erro que eu falo. O homem público brasileiro, muitas vezes, quando ele está na área de segurança, ele se acha super-homem. É o grande erro. É o grande erro. E eu sou defensor de polícia e defensor da segurança pública. Tá? Fique ressaltado isso aqui. Mas voltando à vaca fria, é interessantíssimo como o PT se comporta nessa situação, tentando politizar uma história que tem início, meio e fim. Agora, quando chega, por exemplo, no Celso Daniel, eles, é um crime comum. Olha o crime comum. Um sequestro de um dos braços direitos do Lula, que ia assumir a presidência, já era o virtual presidente da República, com sequestro, tá? Sem causas esclarecidas, envolvendo denúncias de corrupção, aonde todos os envolvidos no crime vieram a morrer de forma violenta, e aonde até familiares do Celso Daniel saíram do Brasil denunciando que corriam risco à vida. Atenção, não estou inventando nada. Isso tudo que eu estou falando é verdade e pode ser averiguado em uma simples pesquisa. Agora, esse crime, e o do Toninho do PT, braço direito do Lula, morto na saída de um shopping por ninguém identificado, tá? As identificações, quando aparecem, são espúrias,
Foi um crime comum, não levaram nada, alvejaram ele, mataram ele na saída do shopping e ficou por isso mesmo. Um baluarte do PT, um dos grandes nomes do PT e um dos braços direitos do Lula, que já dizia na época que não iria sentar com a turma do PSDB. Quem falava era ele, que ele não tinha papo com aquela turma. E hoje essa turma rói o mesmo osso fantasiado no PSB com o Lula. Tá aí o Alckmin. O que eu quero dizer com isso? Estou botando culpa em alguém? Não. Eu estou jogando luzes sobre o assunto, sobre o ocorrido. Esse, para o PT, é um crime comum. Claro, sequestrar um cidadão de bem, prefeito de uma cidade com uma arrecadação monstro, ele aparece morto, misteriosamente, sem motivo aparente, não há ganho nenhum na situação, porque a morte feita por roubo não envolve sequestro. O sequestro, normalmente, de uma figura dessa, aparece o pedido de resgate, não apareceu nada, o cara aparece executado na periferia, com nuvens e mais nuvens negras sobre todo o assassinato, mas, segundo o PT, isso daí é um crime comum. Crime político é o crime do Marcelo, um desimportante, com todo o respeito ao Marcelo, mas no cenário nacional totalmente desimportante, militante do partido, num cenário secundário, aonde todos se conheciam, aonde todo mundo sabia quem era quem, a maioria conhecia ambos, negaram ali, mas conheciam ambos, tá? Todo mundo sabia do histórico, disso, daquilo outro. Ótimo. Isso daí é um crime político. Não se sabe qual é o interesse político. Porque agora vai acontecer um genocídio. Vai acontecer se vocês continuarem fazendo isso, levando para esse lado. O próprio Bolsonaro falou em público que se cumpra a lei, que o cara seja preso, e isso e aquilo. Falou o que tinha que falar. Não vai se associar, não vai relativizar crimes. Tá? Relativização de crime é uma tendência natural da esquerda quando acontece a favor deles. Contra eles, não. Contra eles o negócio é brabo, é pesado. Então é o seguinte, eu só estou dando esse vídeo aqui para complementar o outro e encerrar isso aí. É caso para a polícia que vai lá e investigue, que as pessoas envolvidas sejam punidas e que a gente volte à nossa vida normal. E abra os olhos, porque tanto Bolsonaro quanto Lula estão prontos para entregar o país para os mesmos que comem nas nossas costas há muito tempo. E o próprio Ciro Gomes, que vem em terceiro, até agora não foi claro em nada, em nenhuma declaração dele. É sim, ele fala contra o Wall Street, que isso, que aquilo, ótimo. Mas tem que falar contra a Faria Lima. O nosso câncer está na Faria Lima. É na Faria Lima que acontece. O Wall Street é operacionalizado pela Faria Lima. É isso que nós temos que fazer e ver. E o resto, tratar que a violência no Brasil diminua. Já diminuiu bastante, mas tem que diminuir muito mais. Nesse dia que ocorreu essa cena lamentável que nós vimos, ela se repetiu em média 120 vezes no Brasil, sem essa repercussão, sem essa cobertura, sem essa filmagem. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu vou ver se eu consigo colocar junto para mostrar para vocês que não são armas de fogo que matam. Quem mata é o ser humano. Tá? Vocês assistindo o vídeo, se não assistirem aqui, vão assistir na aglomeração minha de hoje, tá? O vídeo onde um cidadão com uma facada rápida, ligeira, uma estocada com um canivete pequeno e diminuto, tira a vida de outra pessoa. Sem arma de fogo, sem nada, sem nada. Por quê? Quem mata é o homem. Quem mata é o ato instintivo de matar, de tirar a vida do outro. Vocês vão ver tranquilamente isso acontecendo nesse vídeo. Se der para colocar aqui, eu coloco. Se não der para colocar aqui, tá? A gente vê ele depois. Então, grato a todo mundo e eu fecho essa sessão e entrego para a polícia. E o resto, que cada um vai procurar o que fazer e melhorar a sua vida e seu entorno, porque já deu esse papo. Fui!